Você já se perguntou quais são os cristãos que Satanás mais teme? Aqueles que, com sua fé e suas ações, se tornam verdadeiros guerreiros espirituais? A Bíblia nos mostra que existem certos tipos de cristãos que o inimigo simplesmente não consegue derrubar. E hoje você vai descobrir quem são eles. Se você quer fortalecer sua fé e se tornar um verdadeiro combatente do reino de Deus, então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos juntos revelar os 6 tipos de cristãos que fazem Satanás fugir, o cristão que ora com poder. Satanás teme profundamente o cristão que ora, mas não qualquer oração. Ele teme a oração fervorosa, aquela que move os céus e faz o inferno estremecer. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E não é por acaso. Quando um cristão entende o poder da oração, ele não apenas fala com Deus, mas estabelece uma conexão direta com o Criador. Isso desmantela os planos do inimigo. Em Mateus 26, Jesus disse aos discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. A oração é um escudo contra as investidas do diabo. Veja o exemplo de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando uma lei o proibia. O resultado? Ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus o livrou. O que aconteceu depois? O rei reconheceu o poder do Deus de Daniel e os inimigos dele foram derrotados. Satanás sabe que um cristão que ora é um cristão inabalável. Ele pode tentar cercá-lo com problemas, desânimo e distrações. Mas quando você ora, você traz Deus para a batalha. E quando Deus luta por você, o inimigo não tem chance. O cristão que conhece e vive a palavra. Se há algo que Satanás teme tanto quanto a oração, é um cristão que conhece e vive a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma espada espiritual. E quando usada corretamente, desmonta todas as mentiras do inimigo. Foi exatamente assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Em Mateus 4, o diabo tentou enganar Jesus 3 vezes, mas em todas as situações, Cristo respondeu. Como as Escrituras está escrito, ele não usou argumentos humanos, não tentou negociar, ele declarou a palavra de Deus e Satanás teve que fugir. O problema é que muitos cristãos hoje não conhecem a palavra. Eles até creem em Deus, mas não sabem o que ele realmente disse. E Satanás se aproveita disso, lançando dúvidas e distorcendo as Escrituras, exatamente como fez com Eva no Jardim do Éden. Mas quando um cristão estuda a Bíblia e a aplica à sua vida, ele se torna inabalável. Como diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer vencer as ciladas do diabo? Leia a Bíblia, medite nela e pratique. Assim, você terá a verdade como arma, e as mentiras do inimigo não terão poder sobre você. O cristão que jejua e busca santidade. Satanás não sabe como lidar com um cristão que jejum e busca a santidade. O jejum não é apenas uma prática de abstinência, mas uma arma poderosa contra as forças espirituais do mal. Quando um cristão jejuar, ele está dizendo ao mundo e ao inimigo: Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa. Em Mateus 17, vemos que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz endemoniado. Jesus, então, repreendeu o demônio e curou o menino, explicando: esta espécie não sai senão por meio de oração e jejum. O jejum prepara o coração e fortalece o espírito, tornando a pessoa sensível à voz de Deus. A santidade também é um fator crucial. Quando vivemos em santidade, nos afastamos do pecado e nos aproximamos mais de Deus, e Satanás perde sua influência sobre nós. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 6,13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçam-se a Deus como aqueles que voltaram da morte para a vida.
ao jejuar e buscar uma vida santa, o cristão se torna uma fortaleza espiritual, tornando-se imune às estratégias de Satanás. O inimigo pode tentar tentá-lo, mas não conseguirá, pois o poder de Deus está sobre a vida de quem se santifica e jejua. O cristão que evangeliza sem medo. Satanás tem um medo profundo dos cristãos que evangelizam sem medo. Quando um cristão sai para anunciar o evangelho, ele não está apenas compartilhando boas palavras, mas destrinchando as fortalezas de Satanás. O próprio Jesus, em Marcos 16:15, disse: "Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura." Isso não é uma sugestão, é um mandamento. E quando obedecemos a esse mandamento, nós tomamos terreno no campo espiritual. A evangelização é uma declaração de guerra contra as forças do mal. Satanás não gosta de ver um cristão espalhando a verdade que pode libertar as pessoas das suas garras. Toda vez que uma alma é salva, o reino das trevas perde um pedacinho de terreno e o reino de Deus se expande. Parece difícil? Claro que sim. O inimigo vai colocar medo, dúvidas e até perseguições no seu caminho, mas a Bíblia nos diz em Atos 4:29, "Agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e dai aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra." Quando você evangeliza, mesmo com receios, você se torna um instrumento nas mãos de Deus. O diabo pode tentar calar a sua voz, mas ele não pode deter a obra de Deus em você. E lembre-se, cada alma ganha é um golpe direto contra os planos de Satanás. O cristão que tem fé inabalável. Satanás teme um cristão que possui fé inabalável, porque esse tipo de cristão é imune às táticas do inimigo. A fé, segundo a Bíblia, não é apenas crer que Deus existe, mas é confiar completamente nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. E quando um cristão tem essa fé sólida, não importa o que o diabo faça, ele não conseguirá abalá-lo. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando um cristão caminha por fé, ele não é guiado por suas emoções ou pelaquilo que os olhos naturais podem ver. Ele caminha pela certeza das promessas de Deus e isso coloca Satanás em pânico. Veja o exemplo de Abraão. Em Gênesis 22, Deus pediu a ele que sacrificasse seu filho Isaque. E Abraão não hesitou, pois confiava plenamente em Deus. Mesmo diante de algo que parecia impossível, ele creu. E Deus proveu uma solução. Abraão tinha fé inabalável. E Satanás não podia deter os planos de Deus para a sua vida. Se a sua fé é inabalável, Satanás não tem poder sobre você, porque você sabe que, no fim, Deus sempre vence. A fé sólida destrói qualquer mentira que o inimigo tenta lançar sobre sua vida. Como Jesus disse a Pedro em Lucas 22:32, "Eu rezei por você para que a sua fé não desfaleça." O cristão que vive no poder do Espírito Santo. Satanás teme o cristão que está cheio do poder do Espírito Santo, porque esse cristão não apenas vive de acordo com os princípios de Deus, mas é capacitado sobrenaturalmente para realizar a obra do reino. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá a força necessária para vencer qualquer adversidade e vencer o mal. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas até os confins da terra." Esse poder não vem de nós mesmos, mas de Deus, e é um poder que expulsa as trevas e traz transformação. Satanás sabe que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que vive em vitória constante. Lembre-se do apóstolo Paulo. Em Romanos 8:11, ele nos lembra que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo dentro de nós. Com isso, o cristão é capacitado a realizar milagres, curas e tudo o que é necessário para a expansão do reino de Deus. Quando um cristão se submete ao Espírito Santo e vive em sintonia com ele, Satanás não tem espaço.
O Espírito Santo traz poder, discernimento e autoridade, tornando o cristão uma verdadeira ameaça para o inferno. Não importa o quanto o inimigo tente, ele não pode vencer o poder do Espírito que opera em nós. Você acabou de descobrir os 6 tipos de cristãos que Satanás mais teme. E agora a pergunta é: qual tipo de cristão você quer ser? Será que você está orando com poder, vivendo pela palavra de Deus, jejuando e buscando santidade? Ou talvez você tenha sido desafiado a evangelizar com mais coragem, a manter uma fé inabalável ou a viver cheio do poder do Espírito Santo? A boa notícia é que você pode ser todos esses tipos de cristão. Cada um de nós tem o potencial de crescer espiritualmente e se tornar uma verdadeira ameaça para as forças do mal. Lembre-se de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Quando você segue esses princípios, Satanás não pode resistir. Ele vai fugir, porque ele sabe que um cristão que ora, conhece a palavra, jejua, evangeliza, tem fé e vive no poder do Espírito é imbatível. Agora, se você quer fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual, eu convido você a seguir esses passos, a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a lutar espiritualmente com ousadia e confiança. O inimigo pode tentar, mas ele nunca terá a última palavra. Não se esqueça de deixar seu like, comentar abaixo sobre o que mais te impactou neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Que Deus te abençoe e fortaleça cada área da sua vida.